A paz do Senhor para os irmãos, amém? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 21. É muito fácil de encontrar, basicamente é o final da sua Bíblia. Você vai voltar algumas páginas e pronto, você encontrou a passagem bíblica. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. O texto diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Amém. Pode tomar o seu assento, meu querido, nesta noite. Bom, nós estamos no ano de 2022 e a gente pode dizer que a nossa vida ela está começando a voltar ao normal. Nós vivemos 2 anos de pandemia, 2 anos bem difíceis, né? Mas, embora não esteja ainda 100% no normal, a gente percebe que pelo menos houve uma melhora com essas coisas. E junto com isso também vem vários eventos que acontecem nesse ano. Nós temos as eleições e também tem a Copa do Mundo, né? Muitas pessoas gostam de acompanhar a Copa do Mundo, né? Gostam de acompanhar um jogo de futebol. Geralmente até se cancelam aulas, se cancelam até trabalhos para as pessoas pararem e irem lá assistir o jogo de futebol. Mas o que isso tem a ver com a pregação? Calma, a gente já vai chegar lá. E aí as pessoas vão e simplesmente gostam de assistir e acompanhar esses jogos. E geralmente nos jornais ou nos periódicos que nos trazem várias informações, geralmente se destaca muito sobre o treinamento dessas pessoas, o quanto elas se dedicaram, o quanto que elas abdicaram do seu tempo, o quanto que elas simplesmente renunciaram várias coisas para poder dar o seu melhor nessa competição. Seja na Copa do Mundo, seja nas Olimpíadas, são atletas que fazem muito esforço, se dedicam muito, renunciam várias coisas, se submetem a alimentações extremamente restritas, justamente porque eles têm o objetivo de, quando chegarem lá, quando chegarem na Olimpíada ou na Copa do Mundo, eles vão lá para tentarem conseguir o maior prêmio possível, vão dar o seu melhor, vão fazer de tudo para alcançar este objetivo. E quando nós olhamos o cristianismo ao longo da história, nós percebemos que muitos cristãos testemunharam de Jesus com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. E geralmente nós nos perguntamos o porquê disso. Por que será que essas pessoas testemunharam de Jesus oferecendo o seu bem mais precioso, a sua própria vida? Por que será que elas fizeram isso? O que de fato tem no cristianismo que provoca nas pessoas esse desejo tão grande de seguir a esse carpinteiro que ressuscitou dos mortos e que simplesmente existe alguma esperança que faz com que essas pessoas lutem com todas as suas forças para não negar que seguem a ele? Então, basicamente, se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, eu a chamaria de uma pergunta bem simples, porém, com uma resposta não tão simples assim. Por que será? Por que será que as pessoas, os cristãos, renunciam tantas coisas para seguir a Jesus? Por que será que os cristãos enfrentam tantas adversidades sem desistir para seguir a Jesus? Qual é a esperança que os motiva?
Basicamente, vou formular de uma forma bem simples, né? Qual é a esperança que está no cristianismo? Qual o seu alvo? Qual o seu objetivo? No treinamento de um atleta, nós percebemos que o seu objetivo é conseguir a medalha de ouro, é conseguir, no caso da Copa do Mundo, o prêmio mais importante. E no caso do cristianismo, qual será o seu verdadeiro objetivo? Aonde nós vamos chegar? Qual é o alvo final? E é isso que nós vamos ver nesta noite. E é claro que Apocalipse é um terreno um pouco perigoso, né? Não tem como negar isso. É um livro de difícil interpretação, principalmente ao longo da história da igreja, nós vemos uma certa dificuldade. E quando nós analisamos o Apocalipse na nossa cultura, nós percebemos que existe uma carga negativa associada a essa palavra. Se você for observar algumas reportagens que estavam relatando o evento da guerra da Ucrânia, o trágico evento, muitas pessoas usavam a expressão: nossa, o cenário aqui ele é apocalíptico. É como se as pessoas estivessem vivendo o apocalipse. Então, essa palavra apocalipse na nossa cultura, ela geralmente está associada a coisas muito ruins, a cenários de destruição. Só que no texto bíblico não é assim. Por isso que eu queria dividir entre o apocalipse da Bíblia e o apocalipse da cultura. O apocalipse da cultura é uma coisa ruim, é uma coisa desagradável, é algo que nos dá pavor, que nos traz terror, é algo que representa o caos instaurado e quando o ser humano não consegue com suas forças vencê-lo. Esse é o apocalipse da cultura. Agora, o que seria o apocalipse da Bíblia? De maneira bem simples, se você for observar o significado da palavra, está lá no versículo 1, né, do próprio livro de Apocalipse. Se você for abrir lá em Apocalipse, no capítulo 1, e no versículo 1, você vai ver a seguinte expressão: revelação de Jesus Cristo. Né? E isso nos traz algo muito interessante em mente. Eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, Apocalipse, de maneira bem simples, significa revelação. Não é o significado que nós observamos na cultura. Na cultura, nós vemos uma carga muito negativa associada a essa palavra. Mas no texto bíblico é bem simples, é revelação. É a revelação de Jesus para alguém. E a pessoa que foi escolhida para receber essa revelação, no final do século I, aproximadamente 95 depois de Cristo, é um camarada chamado apóstolo João. O apóstolo João, o mesmo apóstolo lá dos 12 que andaram com Jesus. E basicamente, e aqui eu queria definir algumas coisas para que nós possamos falar a mesma linguagem, o apóstolo João, ao certo nós não sabemos como nenhum apóstolo morreu. De fato, nós não temos essa informação. Se você for procurar nos registros romanos, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar, no máximo, alguma coisa falando sobre a cultura judaica, como no caso da história do Flávio Josefo, história dos Hebreus, onde ele procura relatar tudo o que aconteceu com os judeus naquele período e anteriormente. Mas sobre os apóstolos em si você não encontra nada, porque eles não eram pessoas importantes para o Império Romano. Simplesmente eram pessoas que estão seguindo um carpinteiro que dizem que ele ressuscitou dos mortos. Então não existe essa preocupação. Então, como a gente sabe o que aconteceu com os apóstolos? Nós seguimos aquilo que se chama de tradição. O que é a tradição? A tradição é aquilo que nós não temos registro, mas aquilo que se passou de geração em geração. Uma forma simples de você entender é basicamente você perguntar para o seu pai ou para sua mãe o porquê do seu nome. Meu nome é Moisés, mas existe um porquê por trás disso. Em algum momento, meus pais decidiram me dar esse nome. Só que se eu for no documento, a certidão de nascimento, eu não encontro lá o porquê do meu nome ser esse. Eu só consigo consultando meus pais, que estão vivos. Mas a gente sabe que se passar daqui a 100 anos, né, nem eu vou estar aqui. Então, como é que a gente consegue essa informação? Com a tradição, aquilo que vai se passando de geração em geração. Quando um tataraneto, né, perguntar o porquê daquela pessoa ter esse nome, ela vai explicar: olha, os nossos tataravós deram esse nome por esse e esse motivo. Nós não temos registro, mas foi isso que passamos de geração em geração. Então é a mesma coisa com os apóstolos. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu, mas sabemos que
Houve uma perseguição aos cristãos por um imperador chamado Imperador Domiciano. Ele persegue muito dos cristãos e João é um deles. Existem algumas tentativas de matá-lo, até porque ele é um líder importante da igreja de Éfeso, só que eles não conseguem matar o João. Então, eles mandam o apóstolo João lá para uma ilha onde habitavam presos políticos, a chamada Ilha de Patmos, que ele vai dizer logo no começo do livro. E lá nessa ilha é onde ele tem, de fato, essa revelação. Aqui só cabe uma pequena observação. João está nessa ilha, mas ele não morre lá, né, segundo a tradição. Até porque se João morresse lá, ele ia ir para lá, escrever um livro, e o livro ia ficar lá. Isso não faz sentido nenhum. Então, de alguma forma, ele tem que ter voltado da ilha de Patmos. Aí, segundo a tradição, o imperador morreu. E como o imperador morreu, o próximo imperador que assumiu o governo de Roma, ele decidiu dar uma anistia para todos os presos políticos do império. E aí, o nosso querido João, ele regressa para a igreja de Éfeso. E juntamente com ele regressa com o maravilhoso livro do Apocalipse, que, graças a Deus, chegou às nossas mãos. Mas, como eu falei, nessa ilha Deus revela para João vários eventos maravilhosos, com uma linguagem que não é muito simples, com uma linguagem que é bem difícil de entender. Então, na pregação de hoje, sendo bem objetivo, eu vou abordar aquilo que eu gosto de chamar da zona segura do Apocalipse, né? A zona que você não tem tantos conflitos interpretativos sobre o que de fato está acontecendo. Então a gente vai para Apocalipse 21, que é um texto maravilhoso, que basicamente nos capítulos anteriores, se eu fosse resumir de forma bem objetiva o que aconteceu, o livro ele procura te mostrar como Jesus triunfou sobre o mal. Enquanto nos evangelhos você tem Jesus uma pessoa humilde, uma pessoa do povo, que anda num jumentinho, extremamente simples, aqui você tem um rei exaltado com muita autoridade. Não apenas um rei, mas também um juiz. Não mais um advogado, como vemos na carta de João, por exemplo, mas agora um juiz com muita autoridade e que exerce um juízo, como a gente observa no capítulo anterior, um juízo sem misericórdia, que é o juízo final. Então, no capítulo 21, depois de tudo isso que aconteceu, que mostra Jesus exaltado, glorificado, nesse momento João ele tem a visão de uma cidade especial. Aquilo que costumeiramente nós chamamos de céu. É muito comum, no popular, nós falarmos que os cristãos vão para o céu e os ímpios eles vão para o inferno. Então, basicamente, essa cidade, toda essa nova criação que ele está citando aqui no texto, basicamente está descrevendo o que é esse tal céu que os cristãos tanto falam. E João começa a falar, tem uma visão e a registrar tudo o que está acontecendo. E ele diz o seguinte no versículo 1. Eu peço por gentileza que você deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos revisitar o texto diversas vezes. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, aqui acontece um dos detalhes de Apocalipse que dificulta um pouco a sua interpretação. Apocalipse tem inúmeras referências ao Antigo Testamento. Muitas. Segundo os doutores Gordon Fee e Douglas Stuart, existem pelo menos 250 referências ao Antigo Testamento no livro de Apocalipse. E a grande dificuldade disso é que nós não conseguimos captar tão bem essas referências. Até porque o livro de Apocalipse ele não segue o padrão que nós temos hoje num trabalho de escola, que você tem que dizer de onde você tirou as informações. Não, Apocalipse simplesmente, rapidamente, ele fala de alguma coisa e ele já está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, em que os primeiros destinatários entenderiam muito bem. Só que como nós estamos muito tempo depois de quando o texto foi escrito, nós não conseguimos entender tão bem o que de fato está acontecendo. Então essa é a nossa primeira dificuldade. Mas se você leu minimamente a sua Bíblia, pelo menos uma vez, você já pegou a referência do versículo 1. E vi novos céus e nova terra. Não tem como não lembrar de Gênesis 1, quando Deus fala que no princípio ele criou os céus e a terra.
e agora ele simplesmente está vendo novos céus e nova terra. É como se ele estivesse citando o mesmo texto, só que agora ele acrescenta a palavra novo. E esse novo aqui, ele tem um aspecto muito interessante. A ideia do novo que o apóstolo João quer falar, ele quer destacar a qualidade do novo, desse novo lugar, dessa nova cidade, em oposição à antiga cidade. Essa nova cidade, ela tem características melhores quando comparada com a antiga cidade. Esse novo céu, essa nova terra é muito melhor do que o antigo céu e a antiga terra. É isso que ele quer dizer, é isso que ele quer dizer quando ele escreve que Deus está criando novos céus e nova terra. E, basicamente, ao longo dos próximos versículos, o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar as diferenças entre esses novos céus e nova terra e os céus e a terra que nós habitamos. E ele vai mostrar algumas características que eu vou agrupar em 3 características que respondem à pergunta que originou essa pregação. Então, ele começa: e viu o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. E parou aí. E aí a gente lê isso aqui, lê de novo, ou passa batido, e é muito estranho esse texto. É muito esquisito. João, ele viu a cidade santa. E a primeira coisa que ele fala é que o mar não existe mais. Isso é estranho, porque quando nós contemplamos algo novo, geralmente nós falamos primeiro aquilo que nos chamou mais atenção. A gente olhou alguma coisa, a gente vai olhar um carro novo, um celular novo, e aquilo que nos chama mais atenção é o que nós falamos primeiro. E aí João vem e diz que o mar não existe. E isso é, no mínimo, esquisito e é, no mínimo, estranho se você não pegar a referência ao Antigo Testamento, que para os primeiros leitores, eles entenderiam muito bem. E aqui cabe uma observação. A gente precisa entender que o texto do Apocalipse, ele não foi escrito para mim e para você. Ele chegou até nós por intermédio do Espírito Santo, foi um texto inspirado por Deus e tudo mais. Porém, os primeiros destinatários desse texto, para quem João está escrevendo na ilha, é uma comunidade de cristãos que está sendo perseguida pelo Império Romano. Essas pessoas estão reunidas em cavernas, em catacumbas, eles não têm nem templo, né, nem um lugar para adorar. Eles estão adorando a Deus escondido, perseguidos. E quando João regressa da ilha e entrega o manuscrito do Apocalipse, esse texto vem como uma literatura para confortá-los nesse momento de perseguição. Então, quando eles olham que o mar não existe mais, o que acontece? A gente precisa entender como o mar é tratado ao longo do Antigo Testamento. E se você observar o Antigo Testamento e minimamente já tenha lido a Bíblia alguma vez, você sabe que tem eventos bem catastróficos envolvendo grandes volumes de água, como o dilúvio, por exemplo. O dilúvio é um evento que traumatizou ali aquelas pessoas. Traumatizou tanto que depois Deus fala que não vai mais destruir a terra com água. Então, grandes volumes de água aterrorizam. E quando você olha a história bíblica como um todo e observa os personagens, e observa as batalhas que vão acontecendo, como eles vão conquistando a terra de Canaã, que curiosamente Canaã significa terra de planícies. E aí você já observa que eles estão num terreno completamente plano e que você não tem assim grandes volumes de água. Então, para essa população, para essas pessoas, grandes volumes de água como o mar causam medo. Aqui não existem grandes navegações. O pessoal aqui não pega um barco e vai enfrentar o mar Mediterrâneo. Não existe isso, eles têm medo disso. As batalhas aqui são terrestres. O próprio mar é visto como uma força do caos. E aí, ao longo do tempo, gradativamente, o mar acabou se tornando um símbolo do caos, da desordem, do próprio mal. E hoje nós também temos um pouco disso. Nós temos medo do mar. Por mais que nós conseguimos dominar a navegação, nós conseguimos fazer transportes marítimos, quando acontece um maremoto, a pessoa mais forte, o político mais poderoso, o cientista mais brilhante, ele no máximo consegue avisar com pouca antecedência de um maremoto. Mas ele não consegue parar um maremoto. Ele não consegue impedi-lo. É uma força poderosíssima que ninguém consegue vencer. É uma força do caos extremamente forte.
é o próprio mal representado. Então, para os primeiros receptores desse texto, quando eles olham o que João fala, João está dizendo, olha, eu vi novos céus e nova terra. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o mar não existe mais. E o que ele está querendo dizer para os seus primeiros receptores? Ele está querendo dizer de maneira muito simples, muito objetiva, que o mal, como nós o conhecemos, ele não dura para sempre. Ele vai terminar. O mal ele vai um dia acabar. E nessa nova cidade ele não existe mais. Automaticamente, para aquelas pessoas, elas entendem o quê? Perseguição contra o Império Romano. Essa perseguição que eles estavam enfrentando, que eles estavam sofrendo, eles basicamente entendem. Nós estamos sofrendo sim por Jesus, mas nós iremos para um lugar onde o mal, onde o caos, onde todo esse sofrimento que estamos enfrentando, ele não vai mais existir. Isso é maravilhoso. Não só para os primeiros receptores, mas também para nós. E é aqui que eu respondo dou a primeira resposta para a pergunta que originou a pregação. Qual é o alvo final dos cristãos? Qual é o seu objetivo final? Por que eles se sacrificam tanto por esse Jesus? Porque eles creem que um dia habitarão um lugar onde o mal, como nós o conhecemos, onde essas forças do caos que tanto nos aterrorizam, e aqui como uma força do caos, eu posso citar a Covid, se enquadra perfeitamente no símbolo do mar. Porque é algo que nós não conseguimos vencer, é algo que nós não conseguimos ver, é algo que as nações mais poderosas, mais desenvolvidas, mais inteligentes, mais brilhantes, mais ricas não conseguiram dar conta, não conseguiram enfrentar. Foi algo que simplesmente as dominou. E simplesmente João está nos dizendo que essas coisas terríveis que nos aterrorizam, como a Covid, na Nova Jerusalém não vai existir mais. Nesse novo céu e nova terra, todo esse caos, como nós o conhecemos, um dia acabará. E é por isso que muitos cristãos ofereceram a própria vida em prol do Evangelho. Porque sabem que o sofrimento que passam aqui em vida é passageiro, mas a glória que virá com Jesus, ela é eterna, para a glória de Deus. Então, basicamente, meus irmãos, o texto continua. E João faz algumas observações sobre essa nova cidade. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia... Eu vou parar aqui. Eu vou tentar ser bem sucinto, né, para não tomar muito tempo, mas nesse versículo, no versículo 2, é algo muito maravilhoso que João está falando aqui. E mais uma vez, para os primeiros receptores desse texto, eu acredito que no momento que eles estavam ouvindo o Apocalipse, até porque a maioria ouvia o texto, porque boa parte da população era analfabeta, então alguém na congregação que sabia ler ia lá ler e todos os outros ouviam. Então, quando eles estivessem ouvindo o texto do Apocalipse, muito provavelmente, esse era o momento que eles mais se emocionavam. Por que será? Simplesmente porque Jerusalém tem um símbolo muito forte dentro do cristianismo e dentro do judaísmo. E quando a gente volta um pouquinho no tempo, se a gente voltar lá para Gênesis 1, a gente observa que Deus, como eu disse, ele criou os céus e a terra. Mas ele está fazendo mais do que isso. Na verdade, ele está criando um próprio espaço de adoração com Adão. Na verdade, se você observa o texto e segue por Gênesis 1 e 2, você vai observar que Deus ele visita a humanidade. Deus está habitando com ela. Deus está tendo comunhão com ela. E a partir do momento em Gênesis 3 que eles pecam, essa comunhão é rompida. E não existe mais esse local de habitação onde Deus e a humanidade estão tendo comunhão. Eles estão completamente distantes. Então Deus rapidamente vai tomando algumas medidas para que isso volte. E a primeira medida que ele faz é construir um lugar chamado tabernáculo. E lá nesse lugar é onde basicamente ele manifestava a sua presença, com muitas restrições por causa do pecado. Mas mesmo assim ele se manifestava. O tabernáculo basicamente é um templo, mas móvel, até porque eles estavam andando pelo deserto. Então o templo tinha que ir junto com eles. Então o tabernáculo ele vai caminhando junto com eles no deserto. Só que chega um momento que um camarada chamado Rei Davi, ele decide
fazer algo a mais. Como eles já tinham chegado na Terra Prometida, ele decide, não, eu acho que Deus merece um templo. Deus não gosta muito da ideia, não fala ali que não precisa, ele gosta de estar em movimento, porque o templo é uma figura estática, o templo está parado, o tabernáculo não, o tabernáculo ele se movimenta. Mas Deus acaba aceitando e decide ele concordar com Davi e se constrói esse templo, não por Davi, mas pelo filho dele. O problema é que o tempo passa e quando chega ali mais ou menos no século 6 a.C., esse templo é completamente destruído. E para os judeus que estavam ali, ver a destruição desse templo foi algo terrível. É como se o próprio Deus fosse derrotado. Mas, posteriormente, passaram-se alguns anos e conseguiram regressar e conseguiram reconstruir esse templo. Um templo que não era tão bonito como o outro, até porque Salomão estava com muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Então, o templo dele era muito pomposo. O novo não era tanto assim, mas eles pelo menos tinham um templo. O tempo vai passando, o tempo vai avançando, e quando chega no finalzinho do século I a.C., o rei Herodes o Grande, ele decide fazer um grande empreendimento no Templo de Jerusalém. Ele decide tentar reconstruí-lo, ou melhor, ele decide reformá-lo, para tentar voltar àquela aparência tão pomposa e tão maravilhosa como era no Templo de Salomão. E ele começa a reconstrução desse templo. A reforma, melhor dizendo. Ele reforma todo o templo e ele fica maravilhoso. O problema é que os judeus acabam se rebelando contra o Império Romano. E quando chega no ano 70 depois de Cristo, esse templo é completamente destruído. E esse templo ficava na cidade de Jerusalém. E lá, onde esse templo de fato foi destruído, existe uma conexão emocional dos primeiros leitores muito grande com esse lugar. Eles têm um vínculo emocional muito grande, é basicamente a representação da própria presença de Deus. E ela foi dizimada pelo Império Romano. Então eles estão muito tristes, porque Jerusalém caiu para o Império Romano. E nós que estamos seguindo a Jesus, também estamos sendo perseguidos. Será que também cairemos para o Império Romano? Então existe um temor muito grande dos primeiros leitores. E João, de maneira brilhante, vai registrar que agora ele está vendo a nova Jerusalém. E esta, o Império Romano não poderá destruir. Porque esta é diferente. Esta Jerusalém, ela tem características que a outra não tem. E ele começa a apresentar a primeira característica. E eu vou abordar ela um pouquinho depois. Que ele compara como um noivado, uma noiva que está encontrando seu noivo. E aí vem uma voz e fala com ele. Esse é o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Mais uma vez, Deus queria um tabernáculo desde o começo, como eu falei. Só que Davi ficou com essa ideia do templo. Então ele aceitou. Tá, tudo bem, vamos construir o seu templo aí. E agora ele volta com a ideia dele, né? Vamos fazer um tabernáculo, né? Então ele vai e faz o tabernáculo nessa nova Jerusalém. Só que agora, o tabernáculo não é um lugarzinho pequeno, restrito a sacerdotes. Não. É toda a cidade. Toda a cidade de Jerusalém é a habitação do próprio Deus. Todo esse lugar, toda essa nova realidade, ela é a habitação do próprio Deus. E aqui eu gosto muito da imagem que ele usa no versículo 2. Uma noiva que está preparada para o seu noivo. Porque o que acontece? Eu falei que o templo foi destruído. E aí você pode ficar meio preocupado. Olha, se o templo simboliza a presença de Deus, e como é que fica a nossa situação hoje? Porque o templo de Jerusalém foi destruído, e esse tabernáculo lindo e maravilhoso aqui, ele não existe ainda. E como é que fica a nossa situação? E a gente volta rapidamente para o ministério de Jesus e lembra que quando Jesus encontra o templo de Jerusalém, ele fala algo que a maioria das pessoas na época, eu acho que ninguém entendeu o que ele estava falando. Porque ele vira para o templo e diz: destruam esse templo, que em 3 dias eu o levantarei. E isso fica um pouco estranho. Só que quando a gente observa o Novo Testamento, fica claro que Jesus Cristo, dessa vez, estava construindo um novo templo. Um templo bastante diferenciado, que é o que existe hoje.
Não existe o de Jerusalém. Mas dessa vez Jesus não quis usar ouro ou prata, como Salomão fez, nem as pedras preciosas que o rei Herodes usou. Ele usou o pior tipo de matéria-prima possível, uma matéria-prima desprezível, desagradável, uma matéria-prima horrorosa. Sabe o que ele usou? Ele usou o próprio ser humano. Ele pegou o ser humano, limpou com seu sangue e transformou ele, o ser humano, na própria habitação de Deus. O próprio ser humano hoje é o templo ambulante de Deus. Nós somos templo de Deus. Nós podemos senti-lo. Nós estamos aqui neste local, mas nós sabemos que podemos sentir Deus em outros lugares. Na nossa casa, quando nós oramos. É óbvio que a comunhão é super importante. A Bíblia sempre nos estimula a estarmos juntos, louvando a Ele. Mas quando nós estamos em casa e lemos a Bíblia ou oramos, nós sentimos a sua presença. Nós podemos, de fato, desfrutar dessa comunhão. Nós somos templos ambulantes de Deus, como o próprio Paulo vai falar nas suas cartas. Só que a gente sabe que isso é limitado. A gente sabe que nós sentimos um pouco dessa alegria, nós sentimos uma alegria maravilhosa, mas ela é limitada, porque depois vem problemas, vem doenças, elas nos afligem, nós ficamos preocupados. Por mais que o Evangelho nos console, por mais que o Espírito Santo nos console, tudo isso, de alguma forma ou outra, sempre nos sobrevém. Então, o que experimentamos hoje é maravilhoso, mas é limitado. Mas o que João está dizendo com essa visão do tabernáculo de Deus é que o que nós experimentamos hoje de maneira limitada será ilimitado na Nova Jerusalém. Ou seja, a presença que nós sentimos aqui hoje e que é maravilhosa, mas tem um momento de começo e fim, ela durará por toda a eternidade. Os males que enfrentamos hoje, que são difíceis, que são complexos, não existirão nesse lugar. E por isso que ele usa a imagem da noiva e do noivo. Até porque na cultura judaico-cristã, por mais que a noiva e o noivo possam se relacionar de alguma forma, a gente sabe que isso tem limites, existem restrições para esse relacionamento. Eles não vão consumar esse amor. Esse amor só é de fato consumado no momento do casamento. É ali que de fato você consuma todo esse amor do noivado. Então, quando a gente olha o que está sendo descrito aqui em Apocalipse 21, a gente observa justamente essa imagem. Hoje é como se nós fôssemos de fato a noiva de Cristo, porque nós já desfrutamos desse amor, porém não o desfrutamos na sua plenitude. Então, respondendo, oferecendo uma segunda resposta para a pergunta que originou esta pregação, nós podemos dizer que os cristãos sofrem e não desistem dessa batalha porque eles sonham em ir para um lugar em que a presença que nós experimentamos aqui, que é maravilhosa, na verdade lá durará por toda a eternidade. A alegria que sentimos aqui, a alegria, a paz que sentimos desfrutando da presença de Deus lá, ela durará para sempre. E aí, caminhando já para o término, porque o meu tempo já está acabando, no final, nós temos algo também muito interessante no versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aqui de maneira bem objetiva. Ele está falando que vai enxugar as lágrimas dessas pessoas. Só que aí a gente fica numa situação, olha, mas ele já não disse lá em cima que o mal não existe mais? Por que ele está falando de novo, né, que de alguma forma ele vai lidar com o mal? Só que aqui é diferente. Por quê? Porque aqui ele está lidando com os efeitos que o mal faz com o ser humano. Porque, convenhamos, por exemplo, no caso da pandemia, que graças a Deus sofreu uma diminuição, não significa que ela acabou, nós devemos continuar nos cuidando, mas comparado com o que aconteceu nos anos anteriores, graças a Deus, a situação melhorou. Só que a situação melhorou, mas os efeitos continuam. As pessoas que morreram pela doença, elas continuam mortas. As pessoas que pegaram a doença e sofreram algum tipo de sequela, elas continuam com as sequelas. Então aqui João ele não está falando do mal em si, ele está falando dos efeitos que o mal causa no ser humano. Os efeitos que o mal traz para cada um de nós. Ele nos aterroriza, ele nos deixa marca. E o que Jesus promete aqui
para a comunidade de cristãos que está sendo perseguida e também para nós, é que ele, o próprio rei deste lugar, diferentemente do imperador romano, que ao invés de estar trazendo um governo de justiça, está perseguindo os cristãos, está matando eles, nesse novo reino, o próprio rei vai consolar aquelas pessoas que de alguma forma sofreram com o mal. O próprio rei deste lugar, desta nova realidade, estará consolando aqueles que foram perseguidos, aqueles que sofreram, aqueles que de alguma forma sentiram na pele os efeitos do mal. E isso é uma das coisas mais maravilhosas, né? Porque tudo isso trouxe muito sofrimento. Se a gente for observar as pessoas, muitas pessoas que morreram na pandemia, que nós nos perguntamos por quê, que causou tanto sofrimento, simplesmente Deus promete que nessa nova realidade eles não estarão mais precisando de um respirador, eles não estarão mais mortos, mas aqueles que de fato foram com Cristo estarão numa nova realidade, numa realidade em que nós desfrutaremos por toda a eternidade de um rei que não persegue os seus liderados como o Império Romano está fazendo, mas de um rei que de fato reina com justiça. Então a mensagem de Apocalipse não é algo ruim. Na verdade, a mensagem de Apocalipse é que não é César quem reina, não são os imperadores romanos quem reina, não é Vladimir Putin quem reina é Jesus. E o reino dessas pessoas é limitado. O reino delas tem começo e tem fim. Estão se aproximando as eleições e todos os cargos têm data de início e têm data de término. Mas o reino de Jesus segue por toda a eternidade. Então, resumindo de forma bem objetiva o que nós observamos aqui nesta noite, assim, nos próximos versículos, ele só vai mais repetir o que foi falado anteriormente. E o versículo 7, eu vou fechar com ele antes de resumir. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Isso é algo muito interessante. Ele não chamou de servo, como é no caso do Império Romano, que é um título, né? Ser um servo de César é um título, inclusive você encontra isso em algumas catacumbas, escravo de César. Né? Quem era escravo de César é um escravo diferenciado. Uma coisa é ser escravo lá do camarada que vende ídolos lá na praça, e outra coisa é ser escravo do César. É uma posição diferenciada. Só que aqui ele não chama de escravo, nem de servo. Na verdade, é um título muito mais excelente. É basicamente a paternidade. Ele nos chama de filhos. Então, resumindo os 3 pontos dessa mensagem, como a gente observou desde o começo, o objetivo de analisar esse texto era resumir, era tentar apresentar, de alguma forma, o motivo pelo qual os cristãos, de fato, não desistem dessas batalhas e qual, de fato, é a sua real esperança. A esperança dos cristãos, de maneira bem objetiva, é ir para um lugar, ir para uma nova cidade, em que o mal, como nós o conhecemos, não existirá mais. Será simplesmente apagado para sempre. A alegria que sentimos aqui, que desfrutamos, que é maravilhosa, durará por toda a eternidade. E as marcas que o mal deixou em cada um de nós serão simplesmente tratadas pelo próprio rei. Isso é maravilhoso. E eu queria terminar a mensagem trazendo o testemunho de alguém que tenha recebido o Apocalipse. Porque é muito interessante tentar observar isso. Quem será que recebeu essa primeira mensagem? Como eles se portaram? E é difícil achar isso, mas se você vai observar no começo do livro, existe uma série de igrejas que recebem ali essa mensagem. Você tem a igreja de Filadélfia, de Éfeso, e tem a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, no momento em que Jesus fala com ela, ele não coloca nada de negativo nessa igreja. E quem era o líder dessa igreja na época era um camarada chamado Policarpo. E Policarpo foi um homem que serviu ousadamente a Cristo. E nós temos acesso a um documento antigo chamado o Martírio de Policarpo. E nesse documento datado do século II, Policarpo ele começa a ser perseguido pelo Império Romano como cristão. Na verdade, a comunidade cristã de Esmirna começa a ser perseguida pelo Império Romano e a igreja fica muito preocupada. Nós precisamos proteger o Policarpo, porque ele é o nosso líder e ele já é bem velhinho, ele já tem mais de 90 anos de idade. Nós precisamos protegê-lo. E eles protegem o Policarpo, só que
Um dos seus escravos, ou melhor, um dos escravos que eram que congregavam naquela igreja, não que Policarpo tinha escravos, né? Um dos escravos romanos que congregavam na igreja de Policarpo, ele acaba sendo torturado e entrega a localização de Policarpo. Só que ele posteriormente até comenta sobre isso, né? Não triste com o seu amigo que o dedurou, mas pelo fato de ele ter sofrido para ter que dedurar o seu líder. E aí, basicamente, os oficiais romanos chegam na casa de Policarpo para levá-lo ao estágio, para que lá, ao estádio, agora foi, ao estádio romano, para que lá ele pudesse ser julgado pelas autoridades romanas. E quando eles chegam na casa de Policarpo, Policarpo abre sua porta e convida os oficiais romanos a jantar. Vocês já comeram? Vocês já beberam? E é muito inusitado, porque eles vão capturar esse personagem para que ele possa ser julgado pelo Império Romano. E ele chama todo mundo para comer. Ele bota todo mundo para comer. E olha, vocês me dão 1 hora para ficar em oração? A gente dá 1 hora para você. Deram até 2. E Policarpo ali se preparou. E nesse momento ele caminha para o estádio romano. E lá ele é julgado. E nesse momento eles fazem de tudo para que Policarpo negue a Jesus. E o oficial chega para ele: Policarpo, você já é velho, você já é uma pessoa de idade. É só você negar Jesus que resolve o seu problema. E ele diz assim, abre aspas: eu sirvo esse Jesus há 86 anos. E ele não me fez mal algum. Como eu poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Fecha aspas. Então aqui Policarpo mostra uma postura muito ousada, de fato, mostrando aqui que ele não iria de maneira nenhuma negar Jesus. E quando chega no final, próximo ali é o momento que ele vai ser morto, o imperador, o procônsul romano ameaça queimá-lo vivo, e Policarpo diz o seguinte: você me ameaça com fogo que queima, e pouco depois vai se apagar. Porém você ignora o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno, reservado para vocês. Então o vovozinho é bem ousado, como a gente pode observar pelas declarações dele, e ele não se rende de maneira nenhuma. Então eles botam fogo no nosso querido herói da fé, e pouco antes dele morrer, ele faz uma breve declaração: eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice de Cristo, para a ressurreição da vida eterna, da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Então, aqui que eu queria terminar. Justamente, Policarpo, ele foi um personagem que, de fato, até o final acreditou que um dia ele iria ressuscitar, um dia ele vai ter uma nova vida e morar nessa cidade descrita nas páginas finais de Apocalipse. Então, de maneira bem rápida, eu queria pedir a vocês que se colocassem de pé, e eu queria fazer um convite muito rápido. A você que nesta noite não conhece Jesus, a você que não é cristão, a você que por acaso aqui veio hoje nos visitar e escutou essa mensagem e viu a nossa esperança como cristãos, viu como nós acreditamos em uma cidade maravilhosa, em que os sofrimentos que temos aqui hoje serão eliminados. Queria convidá-lo a fazer parte desta família que vai integrar, que vai fazer parte dessa cidade. Então, gostaria de perguntar bem rapidamente, né, que as horas já se foram, mas de maneira bem rápida, alguém nesta noite gostaria de se render a Cristo? Venha aqui à frente, não tenha vergonha. Você está tomando uma decisão que basicamente vai mudar o destino da sua alma, vai mudar o destino da sua vida, e você vai poder desfrutar dessa cidade maravilhosa, onde o rei não persegue os seus súditos, onde ele não os trata de maneira egoísta, onde ele não os maltrata, onde ele simplesmente não só vai acabar com o mal, mas vai transformar toda a realidade e vai mudar a sua vida para sempre. Alguém para Cristo? Não, mas que Deus os abençoe da mesma forma. Eu queria terminar esta pregação com uma oração. E depois eu passo o trabalho para os irmãos responsáveis. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que tivemos aqui nesta noite de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Relembrar, Senhor, o objetivo da nossa vida, o alvo final da vida cristã,
o alvo final de poder um dia encontrar com o Senhor. Não com as marcas que o mal nos deixou, porque o Senhor irá nos consolar. O Senhor vai tratar cada uma dessas feridas que tanto nos machucaram, Senhor. Pai querido, nos ajude a poder chegar até o fim, a poder de fato vencer esta batalha e poder um dia, Senhor, morar eternamente contigo. Toma cada um nas tuas mãos, ajuda cada um dos cristãos que estão aqui, que sofrem, enfrentam adversidades, mas que o Senhor possa pegar na mão de cada um e ajudá-los, Senhor, a conseguir chegar até o fim, para que um dia todos nós estejamos juntos, louvando e engrandecendo o Teu santo nome para sempre. É o que pedimos, é o que agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Desta forma, os irmãos podem se assentar. Eu agradeço a minha rica oportunidade